Olá, bem-vindo a este canal, mais uma oportunidade para estarmos aqui refletindo e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E o texto para esse dia encontra-se em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Um grande erro nesses dias, consonante ao texto que acabamos de ler, é pressupormos sermos alguma coisa. Quando em uma outra época, em outro nível de vida, a parte da graça, nós nem de longe nos aproximaríamos do que hoje, pela graça, somos capazes de fazer. E quando o fazemos, queremos requerer a glória para nós. Misericórdia. Que o Senhor nos livre dessa amnésia, que o Senhor nos livre desse esquecimento, de sempre trazermos à memória que existe um oleiro sobre as nossas vidas, de que existe um Senhor sobre as nossas vidas, que existe um sustentador sobre as nossas vidas e que nós não somos absolutamente nada. Carecemos dia após dia da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nós não subsistiríamos se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, requerer a glória em prol de algo que nós fazemos, ainda que seja para o Senhor, é um paradoxo maligno, terrível, e que nós devemos abrir mão, porque toda glória é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que nós nos encaixemos, que nós aprendamos a nos encaixar nesse entendimento, para que jamais ousemos requerer para nós a glória sobre quaisquer aspectos e sobre quaisquer coisas. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele quer nos moldar, nos aprimorar, nos treinar, fazer com que nós passemos pelo fogo, de modo a nós atingirmos uma condição perfeita de fazermos a obra dele, para que a glória seja revertida a ele. O que nós precisamos entender é que nós não somos absolutamente nada, a não ser instrumentos para a sua obra. Porém, esses instrumentos precisam estar aprovados, aptos para o trabalho. E quem vai dar esse selo de qualidade é o Senhor. Enquanto nós não nos alinharmos com o propósito dele, por mais correto, por mais coerente, por mais certo que possa parecer as coisas que nós fazemos, não necessariamente estaremos no propósito do Senhor. Não basta fazer a coisa certa, precisamos fazer o que é certo diante do Senhor e para o Senhor. Sabe, irmãos, a última lembrança que eu tenho de um momento em que eu chorei de uma forma compulsiva foi ao término de um trabalho evangelístico que eu tive o privilégio de participar, um trabalho evangelístico de discipulado. E ao término daquele trabalho, daqueles dias, de trabalho ali, ao perceber aquelas pessoas chorando, quebrantadas, curadas, lavadas no sangue do Cordeiro, aquilo refletiu em mim uma satisfação, um privilégio enorme de perceber que o Senhor me usou, ainda que seja um pouco, naquela obra e naquele contexto. Você ter essa percepção de saber que o Senhor te usou para algo, para um fim,
e você perceber nas vidas das pessoas o reflexo disso é maravilhoso. Eu não tive mérito nenhum, não tive glória nenhuma naquele trabalho. Toda a glória é do Senhor. Mas você ter o privilégio de ser usado por Ele, você perceber que o propósito dele nas nossas vidas está sendo cumprido e está sendo efetivado e está sendo frutificado, isso é maravilhoso, isso não tem preço. E para que o Senhor nos use para a sua obra, precisamos estar aptos, aprovados pelo oleiro. Enquanto o oleiro ver em nós rachadura, enquanto o oleiro ver em nós defeitos, ele não vai nos liberar para a sua obra. Talvez pressupomos estar aptos para fazer quaisquer coisas para o reino, mas não necessariamente seremos aprovados pelo Senhor desse reino. A gente precisa entender que é o nome dele, é o reino dele, é a glória dele. E tudo tem que caminhar em perfeição e glória. Se nós não estivermos nesse nível de aprovação, com esse selo de qualidade do oleiro, nós não estaremos aptos para o trabalho no reino. A aprovação é um processo. A aprovação não é de um dia para o outro. Requer quebrantamento, requer fazer e quebrar e fazer novamente, remoldar, passar pelo fogo, tirar do fogo. Nós precisamos suportar esse treinamento, suportar esse processo, para ao final nós estarmos capacitados e aptos para o trabalho no reino. Isso é a aprovação do Senhor, isso é estar apto, isso é trabalhar a nossa aptidão e a nossa liberação no Senhor para trabalharmos em prol do reino. E assim como essa mesma palavra veio a Jeremias, que ela possa, pela misericórdia do Senhor, nos alcançar também nesse dia. Que nós nos permitamos sermos tratados pelo oleiro, sermos remodelados pelo oleiro. Se preciso for, que sejamos quebrados pelo oleiro, para que o propósito dele, que está determinado desde antes da fundação do mundo, se cumpra em nossas vidas. E que esse processo comece a partir desse dia, para que o nome dele seja glorificado, exaltado eternamente. Amém.